Seja bem-vindo a mais um episódio do BeTalk Podcast. Nosso podcast que é baseado em 3 pilares: comunicação, vendas e empreendedorismo. Ou seja, se você comunica algo, se você vende ou se você empreende, seu lugar é aqui. E hoje é com muito orgulho que a gente chega ao 10º episódio da nossa série. E eu tenho 2 convidados que eu estou muito feliz de bater esse papo com eles. A gente vai trazer muita verdade, vai trazer muita informação. E hoje eu tenho aqui comigo Denis Mosco e Henrique Bella. Certo? Acertei seu sobrenome, doutor? Certíssimo. Muito bem-vindos. Por favor, apresentem-se. O microfone é de vocês. Obrigado pelo convite. Senhor Henrique Bella. Primeiramente, muito obrigado. É um privilégio estar aqui com vocês, sabe, Bento? A gente te admira demais, a gente admira demais esse tipo de iniciativa, então obrigado aí mais uma vez pelo convite. Bom, eu sou médico, sou Henrique Bella nas horas vagas, e o doutor Henrique Bella, né, mais conhecido como doutor Bella, né? Sou ortopedista, né, de formação, né? Fiz especialidade em joelho em 2010 e depois disso comecei a entrar no mundo da dor crônica, né? Me especializei, né, em dor crônica e hoje a minha área de atuação é essa. Basicamente eu trato os pacientes de dor crônica e concomitantemente, junto com esse rapaz maravilhoso aqui do meu lado, a gente criou aí um projeto há 5 anos que tornou-se uma referência e é um prazer enorme estar cuidando dos nossos pacientes, empreendendo, como você bem falou, que é uma das nossas paixões na vida, né? E é isso, vou deixar ele se apresentar porque vale a pena. Por favor. Ô, senhor Bento, eu sou o Denis. Que bom estar com você, Bento. De longa data já, né? É Já isso aí. adorei o nome Betalk. Vocês estão de parabéns. Foi genial. Como você usa? Eu aprendi essa frase e uso essa frase por causa do Bento. Qual? Genial. Genial. Tem coisa que é genial e a gente tem que falar que é genial, não é verdade? Tem Genial. que falar. E eu uso com frequência por causa de você, tá? Obrigado pelo convite. Você já me conhece e aqui me apresentando. Eu sou publicitário de formação. Depois fui me especializando em gestão hospitalar, gestão de pessoas, gestão de marketing. E minha carreira vem da indústria farmacêutica, onde nós nos conhecemos. Sou oriundo, fui executivo da indústria farmacêutica e hoje empreendo na área da saúde, fazendo a gestão das clínicas, uma assessoria e junto com o Henrique a gente vem desenvolvendo novos desafios, entendendo esse cenário de complexidades gigantescas que é a área da saúde, mas somos apaixonados nisso. E é o que a gente sabe fazer. Aprendemos a fazer e a nossa paixão é cuidar de pessoas. E se tiver que empreender e cuidar de gente junto, conta conosco. Muito bem, muito bem. Gente, falando ainda um pouquinho da história de vocês, o Henrique já adiantou um pouquinho, né? Que o grupo tá com quantos anos agora? 5 anos. 5 anos. Fizemos agora em agosto. Pô, legal, parabéns. Parabéns pelos 5 anos. Faltou você na festinha lá. A gente tá lá no de 6, eu tô lá, já vou colocar na minha agenda. Agosto do ano que vem, fechado. Gente, uma pergunta. Como é que foi criar a Zero Dor? Qual foi o... Como é que foi isso? Qual foi o motivo? Qual foi o sentimento? O que vocês estavam vivendo? Se a gente pensar em 5 anos atrás, a gente estava em pandemia ainda, No auge né? da pandemia. Ah, que beleza. No auge da do pandemia, fechamento então, no auge do fechamento de tudo, a gente pega um médico com um gestor. E como que esse sonho virou realidade? Como que chegamos até o dia de hoje? Na verdade, o grande incentivador do doutor Henrique Bella, ortopedista, fazer uma área de atuação chamada dor crônica foi o Denis Moço, né? Quando vocês se conheceram, Eu doutor? conheço o Gordinho há mais ou menos 15 anos, né? A gente se conheceu na época, né, do hospital, né? Ele era representante de laboratório e desde sempre eu sempre falei para ele, você não vai ser apenas um representante de laboratório, com todo respeito à Claro, classe, claro. obviamente. Mas o Denis sempre teve, né, uma linha de pensamento muito além, né, do senso comum ali da classe, né? E aí a gente sempre, né, trocando ideia, falando sobre projetos desde aquela época, e o tempo acabou separando a gente, cada um foi por um lado, ele foi promovido na indústria e tudo mais, e eu toquei a minha vida como médico. E aí depois de uns bons, acho que 3 anos sem a gente se ver, talvez, ele me mandou uma mensagem e falou, Ricão, precisamos bater um papo, tomar um café.
E ele sempre, quando me chamou para os cafés, eu sempre fui de olho fechado. E, enfim, aí ele começou a falar, né, de a gente pensar num novo nicho dentro da medicina. Eu estava bastante satisfeito, sabe, Bentão? Eu trabalhei durante muito tempo num serviço de saúde, onde basicamente o resultado final me desagradava, sabe? O desfecho clínico dos pacientes, eram pacientes idosos, Uhum. eram desfechos que eu não estava satisfeito, sabe? A gente fazia o mesmo do mesmo, né? E foi ali que aquela sementinha da insatisfação começou a me incomodar bastante, né? E aí o Denis me chamou para esse bate-papo e falou, Henricão, por que você não pensa em estudar dor crônica, né? Na época isso era 2018, mais ou menos. E a dor crônica, Bento, naquele momento era uma subespecialidade pouquíssimo explorada, né? Uhum. Na verdade, quem estudava ou quem manejava dor eram os anestesistas, né, basicamente. Então, o ortopedista quase não lidava com isso, né? E tanto é que eu falei, poxa, eu acho bacana e sempre confiei muito, né, nos insights que o Denis me trouxe. Falei, vamos ver isso, vamos ver isso. E aí foi quando eu fui atrás, né? Ingressei na Santa Casa, né? Comecei a fazer, né, estudar a dor. Quando eu entrei na Santa Casa, eu fui o primeiro ortopedista da história da instituição a fazer a dor crônica, né? No ambulatório nunca tinha passado um ortopedista por lá, né? Uhum. E detalhe, né? A Santa Casa sempre foi uma referência em ortopedia, Sim, né? sim. E então o pessoal, nossa, um ortopedista, olha que loucura, né? E alguém que não era oriundo da Santa Casa, E né? que não era oriundo, Só exatamente, quebrando bem colocado, paradigmas aí, né? exatamente, disruptivo. Mas eu vou dizer que, apesar de eu ter um carinho enorme, eu sou, né, da Escola Paulista de Medicina, Foi muito bem Unifesp, recebido. fui super bem recebido, não tenho o que falar. A Santa Casa, ela realmente ganhou, né, o meu coração mesmo, tenho um carinho enorme, a receptividade foi muito grande, né? Enfim, e aí começou a carreira, né, ou a área de atuação do Dr. Bela dentro da dor crônica, me apaixonei. Ali eu digo que eu me encontrei, na verdade, né? É um prazer muito grande você poder ajudar diretamente, né, no alívio da dor e na Uhum. melhora da qualidade de vida do paciente com dor, né? E uma coisa que ali eu percebi é que a dor, de forma geral, ela não é respeitada, né? Começa por aí. Né? Os pacientes com dor crônica, o primeiro desafio que eles têm é conseguir mostrar para as pessoas próximas que eles têm dor e que aquilo realmente impacta na qualidade de vida deles, né? Uhum. E, enfim, então aquele ambulatório era multidisciplinar, então eu tinha contato com não só outras especialidades da medicina, fisiatria, psiquiatria, anestesia, mas eu tive contato também com algo que me enriqueceu muito na minha área, que foram as áreas da saúde não médicas. Então, a psicologia, a nutrição, a educação física. E tudo isso tinha lá no ambulatório. Então, de forma geral, foi dentro desse contexto que eu entendi que o médico, ele não tem, o médico de dor, principalmente, ele não tem que estar no topo da pirâmide. Ele tem que estar um do lado do outro, tem que estar de mãos dadas. Uhum. É E uma o equipe. conceito da equipe multidisciplinar dentro da dor crônica e outras especialidades diversas é fundamental, né? Não tem como, eu não consigo sozinho ajudar o meu paciente se não for, né, em contato com essas outras especialidades. Então, a dor crônica me trouxe isso, inclusive o respeito e a admiração por essas outras áreas da saúde. Pô, que E legal, hoje a hein? gente, dentro do Grupo Zero Dor, uma das máximas, né, do nosso grupo, além, né, da questão do acolhimento, da humanização, é você mostrar, né, pro médico, né, e para o paciente que se não tiver uma equipe multidisciplinar muito afiada, o resultado de desfecho clínico não vai ser da forma como você gostaria, entendeu? Pô, Henrique, legal e muito interessante o que você trouxe, que você viveu. Isso é muito, muito bacana, porque a dor, não sei se eu posso falar que ela é subjetiva, porque cada um sente a sua, e quando você pergunta numa Ela é escala de 0 a 10, subdiagnosticada. de 0 a 10, para mim É, pode ser 8, para você 2, é isso aí. a mesma dor. E E é a por gente não isso que vai ela é saber. Diagnosticado, diagnosticada, exato. porque é muito complicado. É, O nível de dor do Bento é diferente do dele. Exato, né? Que exatamente, coisa. perfeito. E sabe o que foi legal, Bento? Que o Henrique comentou, e entrando nessa parte que eu preciso respeitar a equipe multi, é uma pluralidade de opiniões e atuações. Uhum.
E aí você perguntou como a gente nasceu, né? A gente tem um outro sócio, que é o Marco. E ele, no meio da pandemia, bateu a cabeça e a gente brinca que esse japonês bateu a cabeça, ligou pra mim e pro Henrique, ó, vamos montar a Zero Dor. E a cabeça dele é E a cabeça dele é grande. grande. Foi assim? Aí ele tomando banho, ele ligou pra mim e pro Henrique, vamos montar. E a gente falou, e eu e o Henrique olhamos um pra cara do outro e falou assim, ou ele tá doente, ou a gente é todo mundo louco. Porque é que de pronto a gente fala, vambora. É isso que eu ia falar, eu ia perguntar qual foi a resposta na Não, hora, de né? Porque se ele é pronto. louco de ligar, vocês Não é? aceitaram? Não, Mas de eu acho pronto. que esse é um dos segredos do Grupo Zero Dor, são loucos acreditando num projeto disruptivo. Eu Né? acho que a grande sacada nossa, né, é que a gente gosta de gente. Nós somos apaixonados por Isso é uma pessoas. grande diferença. Então, assim, o nosso maior propósito é cuidar de gente. Então, assim, quando o Henrique vem com alguma ideia, eu sei que o propósito dele não é o drive inicial dinheiro. É assim, porra, vamos desenvolver um projeto novo porque eu vou cuidar do paciente com dor lombar. Dá um exemplo. Dor lombar. E eu sei que o princípio é cuidar dessa dor lombar. Se a gente vai ganhar dinheiro ou não, cara, eu vou te falar o seguinte, na maioria das vezes a gente ganha dinheiro. Na maioria das vezes. Porque a gente faz com tanta intensidade, tanta energia e com tanta vontade aquilo que a consequência é vamos ganhar dinheiro. E o propósito é maior do que o financeiro. E aí o financeiro vai vir por consequência. E a Zero Dor nasceu disso, no meio da pandemia. E quando o Marco ligou pra gente, ainda a gente falou assim, ô japonês, vai dormir. Tá todo mundo morrendo, velho. E você quer abrir uma empresa. Aí a gente falou... Só que a gente brincando nessa resenha, falou assim, quer saber, meu, que se dane, velho. A gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer. Bora montar. E aí desenvolvemos isso no meio da pandemia. E o mais engraçado foi isso, que tava todo mundo com esse drive de ficar em casa e a gente com a porta aberta. Então, a nossa alavancagem começou aí. Enquanto todo mundo tava em casa, a gente tava atendendo gente. Gente que tava em casa por causa da pandemia, com dor e sofrendo. Sim. E a gente falou, quer saber? Vamos cuidar dessas pessoas. E aí foi nosso pontapé foi aí. E aí quando você pensa como empresa, o que o Henrique disse, e ele tem toda a razão, a equipe multi, quando a gente traz para o ambiente corporativo, empresarial, você começa a respeitar a pluralidade de opiniões. Da recepcionista, do faxineiro, do representante, do empresário que é muito maior do que você. De quem já tá na estrada, de quem tá começando a estrada, do fisioterapeuta, do psicólogo, do nutricionista. Você começa a entender eles todos, você começa a trazer isso pro negócio. Onde eu faço o meu negócio gerar ROI, gerar recurso, com todas essas opiniões. Porque a gente, e aí pensando como clínica médica, o médico ele tem por si o que eu faço e como eu faço. E é por isso que a grande maioria dos consultórios hoje estão falidos. É por isso que a grande maioria das clínicas hoje estão falidas. Eu não estou falando de ter dívida. Porque dívida todo mundo tem. Você trabalha com a dívida, tá exato. tudo certo. E ruim é a empresa que não tem dívida. A empresa tem que ter dívida e se autopagar. E tá tudo certo. Agora, e aí por isso que é bom enfatizar isso. Uma empresa saudável, ela tem prestações. Uma empresa saudável trabalha com dinheiro do banco, não do sócio. Exato, porque tá Essa é uma crescendo, empresa- tá Essa é pagando, uma empresa recebendo. saudável. Então, deixar bem claro isso, que às vezes o cara tá lá com o consultório dele, com a clínica dele, tá batendo desespero, né, coitado. Eu tenho que pegar um empréstimo, um capital de giro, em geral, faz parte do jogo. Tá tudo certo. Se você pegar um capital de giro, pegar um empréstimo e a sua empresa se autopagar, é que a sua empresa é uma empresa saudável. Tá bem. Agora, se você não quiser fazer isso, aí o próximo passo fecha. E é o que está acontecendo com um monte de consultórios e clínicas de colegas nossos. Por quê? E na maioria das vezes, não respeita a pluralidade das pessoas, opiniões ou corpo que faz parte do jogo. E quem faz parte do jogo? Todos fazem parte do jogo para cuidar do paciente. E aí tem parte de gestão e parte clínica. Essas partes têm que caminharem juntas. Posso até colocar uma observação Não. dentro desse contexto que o Denis acabou de falar. É interessante que o médico, de forma geral, ele não consegue entender que a partir do momento que você respeita essa pluralidade e você começa a monetizar cada uma dessas profissões, ou seja, você dentro do seu ecossistema, você monetiza
o serviço prestado pelo fisioterapeuta, você monetiza o serviço prestado pelo nutricionista, pelo educador físico, você consegue fazer dentro do ecossistema todo um ambiente multimonetizante também, você entende? Porque de forma geral, os médicos, eles capitalizam apenas a área de atuação deles, dentro da medicina. Porra, por que você não usa outros também para trazer receita para a tua empresa? Sim. Eu acho que esse é um dos grandes gaps, existe um abismo gigante nessa linha de pensamento, né? E aí que tá, eu acho que a partir do momento, né, e não é uma crítica ao tecnicismo do médico, isso somos brilhantes, mas é uma crítica a esse modelo que falta, né, de você não conseguir entender que a partir do momento que você monetiza cada passo na jornada do teu paciente, pô, a receita da sua empresa, da sua clínica aumenta muito, né? E aí você consegue entregar algo de qualidade. Exato. Então, assim, eu não vou fazer uma fisioterapia por fazer, uma osteopatia, no nosso caso, né? Uma nutrição por fazer, uma psicologia por fazer. Todos eles são muito bem pagos. Todo mundo feliz e bem pago. Quem mais se beneficia com isso é o paciente. Agora, a gente tem uma cultura, e é terrível isso, de um ganha muito bem. E a o que é complemento, faz de qualquer jeito. E esse é um grande erro dos investimentos e os investidores, empreendedores na área da saúde. Você valoriza uma ponta e os demais não. Consequência, o desfecho clínico, ele é desfavorável. Então, hoje, o termo da moda utilizado e que as operadoras de saúde e hospitais mais se preocupam é previsibilidade e desfecho clínico. Então, eu tenho previsibilidade com desfecho clínico desfavorável? Não bate. Eu preciso ter previsibilidade com desfecho clínico favorável. Para isso, todo mundo tem que estar feliz na cadeia. Então, assim, se você só ficar na planilha, e aí é o que todo mundo fala, abre a planilha Excel, o cara aprendeu a fazer 3 planilhas Excel, e às vezes, na maioria das vezes, é médico, e ele faz 2 planilhas de Excel, e ele fala assim, ó, virei empresário. E aí, porque ele só fazer a planilha. Aí mora o perigo. Aí a receita pronta pra... Rasga a planilha nesse momento e fala o seguinte, eu quero o psicólogo ganhando bem, eu quero o fisioterapeuta ganhando bem, eu quero a nutricionista, todo mundo ganhando bem, porque eu vou cuidar bem do Bento. E aí o desfecho clínico do Bento vai ser fantástico. E aí a gente começa a entender onde eu monetizo, como o Henrique falou, onde eu não vou ferir a cadeia, mas só que eu vou dar um desfecho clínico favorável. Pra você ter base, tem alguns serviços de dor do Canadá, né, que trata a dor crônica com probiótico. Ou seja, o nutricionista entra nessa jornada do paciente da dor crônica, trata com probiótico, melhora a flora intestinal, diminui a inflamação, diminui a produção de radical livre e o paciente melhora da dor. A poliartralgia melhora com o uso de probióticos. Então, olha a interferência do nutricionista no desfecho clínico do paciente. E a importância dessa participação. E ele trabalhando feliz, bem remunerado, se mantendo atualizado, somando todos os esforços, a tradução de tudo isso é verdade. Vocês estão trabalhando com verdade. Quando vocês trabalham com verdade, a verdade conecta e... É verdade. E isso remete, Bento, a um momento da medicina do passado, onde existiam aqueles médicos generalistas que tratavam vários outros segmentos do paciente com bom resultado clínico, e que agora a gente passou por um momento de transição das especialidades e até das ultra-especialidades. Sim. E aí tem o especialista do dedão do pé direito, mas agora a gente está tendo aí um retrocesso, no bom sentido, onde o médico começou a voltar a entender que a integralidade no tratamento do paciente é fundamental. Ou seja, eu sou ortopedista, mas eu tenho que tratar o quadro inflamatório do meu paciente. Quando eu diminuo o peso do meu paciente, ou seja, quando eu atuo na obesidade, não é só em termos axiais, onde o peso vai interferir, né, em termos de gravidade em cima das articulações, não é só isso. A diminuição do peso, ou seja, a diminuição da obesidade, diminui a gordura periférica,
de forma a melhorar o quadro inflamatório do paciente. Ou seja, estamos retornando aqueles médicos dos anos 30, 40, 50 que tratavam tudo, né? Que tem essa visão, não sei se a gente pode falar global, Exato, uma visão macro. total, mas né? o corpo, ele é global, né? Exato, Ele ele é não unido, ele ele não é fragmentado. É Exato. que antes a gente tinha um profissional para fazer tudo. A ideia hoje é ter um ultra especialista, não tem problema nenhum, Sim. só que ele respeite as outras especialidades. O psicólogo, o educador físico, o fisioterapeuta, o nutricionista. Vamos trabalhar junto em prol do bem. Por quê? Aí você consegue especialistas diferentes. Você não precisa ser especialista de tudo. Ninguém vai conseguir fazer isso, né? Você não vai conseguir ser o Superman, o supra-sumo. Só que você com uma equipe forte, aí você consegue desfecho clínico bem legal. Mas aí, já que a gente está falando de empreendedorismo, o médico que perceber que quanto mais conceitos distintos ele passar a entender daqui para frente, mais ele consegue interferir diretamente na jornada do paciente dele e mais ele consegue monetizar para ele mesmo e para a empresa dele. Entendeu? O resultado financeiro vai ser melhor. Exatamente. A consequência é o que a gente falou. Tratando bem o Bento, o resultado financeiro vai acontecer. Você só precisa colocar um drive ou outro diferente do que é de rotina hoje. Tem que desmistificar essa questão de que o médico não pode ganhar dinheiro. O médico Não, pode ganhar pode. dinheiro e deve claro. ganhar dinheiro, você entendeu? Deve. E a ideia é justamente essa, é você entender que você vai melhorar a qualidade de vida do teu paciente, você vai melhorar a saúde da tua empresa e, indiretamente, a tua saúde financeira. É uma coisa totalmente relacionada com a exato, outra. É que, infelizmente, já falando em empreender na saúde, o drive que a gente tem hoje, clássico, é eu vou entregar menos porque eu vou economizar e vou ganhar mais dinheiro. Se você pensar como cabeça de operadora e cabeça de alguns colegas, eu vou entregar o menos, eu vou pagar menos o fisioterapeuta, eu vou entregar uma cadeira pior, um computador pior, eu vou entregar tudo de pior para sobrar mais para mim. E esse é o pior drive possível, ele não sustenta. Agora, o drive talvez seja o contrário. Eu vou entregar o que tem de melhor qualidade, onde eu tenho um fluxo financeiro aceitável, porque no final do desfecho é favorável, talvez vou gastar mais? Vou. Só que posso cobrar mais também. Exato. Mas eu posso cobrar esse é mais o também. ponto. Então, Você assim, não tá pensando na escassez. não, Vou liberar o mínimo aqui para tentar pegar o não, máximo. Não, não. eu vou fazer o melhor e Não, eu vou o cobrar melhor mais também. ele aparece. Tá tudo Exato. bem. É justo. Eu vou cobrar Melhora a tua mais. precificação. É isso. Você Agora, melhora. eu prefiro cobrar um pouco mais e entregar qualidade do que cobrar menos e não entregar nada. Esse é um drive complicado que os colegas aí fora querem cobrar menos e entregar nada. E fora que, né, Gordinho, é extremamente prazeroso você chegar na tua empresa, né, na tua clínica, nas unidades e ver que toda a equipe tá super feliz trabalhando do seu lado. É muito gostoso isso, sabe, Bento? Você chegar e ver que a secretária, que é a porta de entrada e a linha de frente, tá extremamente feliz e recebe todo mundo muito bem, a sua enfermeira navegadora, o seu educador físico, todo mundo trabalha com muito prazer. E isso é um drive que ele ensinou a gente. Vamos fazer com que todos sejam bem valorizados, né, em termos, né, de receita, e isso aí alavanca a tua empresa. Isso faz total sentido, sabe? Que legal. Gente, eu tenho uma pergunta que eu quero voltar um pouquinho nessa ligação do terceiro sócio, do excelentíssimo Dr. Marco Paulo, para vocês. Vamos abrir uma clínica no meio da pandemia. Como que se chegou ao nome Zero Dor? Boa. Foi nessa ligação Então, também ou não? A gente não lembra. Não, sabe qual é o problema? A gente não lembra quem deu esse nome. Porque a gente tava Nossa, a melhor resposta. Eu nunca ia esperar isso. A gente não lembra quem deu esse nome. Sabe o Esse momento nome de apareceu brainstorm? do nada. Momento de Numa brainstorm. terça-feira. A gente tomando café e falando tal e falando milhares de nomes. Aham. Só que a gente queria um nome. Foi algo extremamente natural. Não, e faz total sentido, pô. Mas Foi, clínica não, de ortopedia sem a dor. E a gente zero dor. nasceu como Zero Dor. E hoje o nome da clínica tá mudando para ZD Clínicas. Então a gente tá nessa fase de Um reposicionamento, de mudança, já um rebrand. Exato. Depois de 5 anos, a gente começou a entender que nós estávamos muito ligados à dor. Muito ligados à dor.
E hoje a gente está indo para um drive de lifestyle. Então, é estilo de vida. É o que o Henrique estava falando. Eu preciso me preocupar com o peso, eu preciso me preocupar com a cabeça, eu preciso me preocupar com o estilo de vida desse paciente. É mais do que somente a dor. Exato. Até porque num primeiro momento, como a gente já tem 5 anos, a gente nesse primeiro momento tratou a dor do paciente, né, dos nossos pacientes, dessa cadeia toda, e agora a ideia é esses pacientes que tiveram um desfecho clínico de dor favorável, agora a gente complementa com melhora de qualidade de vida, de longevidade, né, a ideia é essa justamente, por isso que teve essa mudança aí, esse rebranding aí, né. Pô, sensacional. E aqui, ó, isso aqui é cabeça. O nosso maior tesouro tá dentro de casa, né, Henrique? Sim, sim. Tá Sem todo mundo dúvida. querendo buscar paciente na internet. Google Ads, Meta Ads, vamos pro Ads. Cara, nós temos hoje dentro de casa, que já rodou mais de 10 mil pacientes. 10 mil pacientes. A princípio, o Bento veio atrás de mim com dor no joelho. Mas o Bento, ele talvez tenha um problema depressivo. Talvez o Bento tenha um problema nutricional. Talvez o Bento esteja com uma dor que não é clinicamente médico. Ele pode fazer uma fisioterapia e voltar a fazer o crossfit dele, fazer o que... Cara, não necessariamente. Então, assim, a gente ligou um drive que é o seguinte, eu preciso ser o clube do Bento. O Bento vai chegar na clínica, às vezes, para fazer um tratamento com o meu nutricionista. Hoje a gente tem médico nutrólogo, nós temos médico do esporte. Então, assim, eu preciso ser um local onde o Bento, se o Bento pensa em uma solução, ele pensa nas ideias clínicas. Não só na dor. Legal. E legal. é bem o que ele falou no começo aqui do podcast. Nós somos apaixonados por gente. A partir do eu falo, a gente tem os nossos médicos assistentes, né? A partir do momento que você consegue plantar essa sementinha de que o sucesso está na paixão que você tem pelas pessoas, tudo vai fluir bem, tá? Pode demorar? Pode, mas vai fluir bem. Quando você entende que olhar com carinho para aquela dor, e às vezes dor, né, propriamente dita, Sim. você consegue entender o contexto do teu paciente, inclusive contexto biopsicossocial, tá? Entender como é que tá a relação dele com o marido ou com a esposa, como é que tá a relação dele com no ambiente de trabalho com os colegas de trabalho, como é que tá essa questão exatamente da saúde mental, como é que tá o peso. Então, apaixone-se pela pessoa. Entre no mundo dela. Eu falo, olha, o segredo de não você... pela patologia. Não pela patologia. Entre no contexto biopsicossocial desse paciente. Eu falo pro nosso médico assistente, a partir do momento em que você coloca o teu paciente na tua frente e você se propõe a entrar na vida dele, você muda completamente o curso da jornada dele, o desfecho clínico dele é favorável e ele vai te indicar. Bento, a gente tem uma avaliação, né, principalmente de 2 médicos em especial, um que é o Dr. Henrique Bella, o outro que é o Dr. Marco Paulo Ottani, e hoje as agendas desses 2 médicos, 80% da agenda é às custas de boca a boca, tá? Então, é algo que quando você... Quase não tem paciente novo, né? Quase não tem. Essas 2 agendas quase não tem. E é interessante que quando você se propõe a ajudar esse paciente, ele valoriza aquilo de uma tal forma porque ele não encontra em outros lugares. Infelizmente, e por mais paradoxal que seja, por mais que a medicina seja, na minha opinião, muito mais humanas do que biológicas, e você consegue entrar nesse contexto que não é a realidade, infelizmente, da nossa classe profissional. A nossa classe ela é muito técnica, né? E ela esquece dos aspectos humanos, né, envolvidos no tratamento. E aí, quando você consegue mostrar isso para o teu paciente, porra, ele nunca viu isso antes. Eu nunca vi um ortopedista pedir, sei lá, um exame de tireoide, um exame de sangue, eu nunca vi o meu ortopedista pedindo uma densitometria. Que doideira. Então, isso cria um vínculo afetivo do teu paciente com você. Sim. E aí ele passa a te indicar. Todo paciente que ele vê com dor no elevador, ele te indica, ó, vai nesse médico que ele é bom, vai nessa clínica que eles são bons, eles acolhem, eles vão tratar, né, o teu contexto biopsicossocial. Então, é basicamente isso, pensando do ponto de vista do médico, né? Uma coisa é a gestão. Pensando do ponto de vista médico, né, só faça isso. Só entre na vida do Bento. Sabe o que é legal, Henrique, falar isso, Bento? E aí,
sem modéstia, tá, Henrique? O Henrique, se duvidar, foi um dos primeiros ortopedistas, como ele já disse, a entrar nesse cenário da dor na intervenção hospitalar, ambiente cirúrgico. Na minha opinião, e é o que eu vejo, e a gente participa de congresso em geral, é um dos melhores, ou quiçá o melhor ortopedista interventor no ambiente hospitalar, em medicina, quando a gente pensa em minimamente invasiva. Então, assim, o Henrique nasceu dentro do hospital. Ele é o nosso maior mentor quando você pensa em minimamente invasiva dentro do hospital. Intervenção no hospital. Aí você ouve esse ortopedista, esse que é a maior referência, uma das maiores referências do Brasil em intervenção dentro do hospital, falar o seguinte: é fora do hospital. Eu preciso tratar o cara fora do hospital. Ele tinha tudo pra falar. Ele tinha Vem tudo pra pra cá, falar, vem que eu vou te operar. aqui eu manjo, aqui eu sou... Não, ele tá falando o seguinte, cara, não, eu preciso cuidar de você também fora do hospital. Eu preciso controlar, cuidar da sua cabeça, eu preciso cuidar do seu estilo de vida, eu preciso cuidar do seu peso, eu preciso cuidar da forma que você acorda e vai dormir. É isso que ele tá falando. Ele poderia falar o seguinte, ó, vem que eu vou te operar, porque é a maior assumidade disso. Não, ele tá falando, é fora do hospital. Mas é aí, nesse contexto, que eu falo que isso é ser médico de dor. Médico de dor não é o profissional que aprende a fazer o intervencionismo. O que é o intervencionismo, tá? O intervencionismo é você tratar a dor de forma a envolvê-lo em procedimentos minimamente invasivos. Então, o Bento tem uma dor lombar, eu vou e faço alguns bloqueios, que são infiltrações locais, para melhora da qualidade de vida do Bento. Então, isso é o intervencionismo, tá? Para contextualizar. Por que eu tô falando disso mesmo? É porque a gente começou a falar isso, e você e trouxe aí o você hospital tem que fora. entender que o médico de dor, ele não vai além, né? pode ser apenas um intervencionista, ele tem que ser completo. Ele tem que entender todo o contexto, porque senão você vai fazer uma intervenção, um procedimento, o paciente vai ter uma melhora provisória, momentânea, e depois a dor volta. Então, eu sempre falo para o paciente e para os médicos, né, assistentes, gente, o bloqueio, o procedimento, ele é um braço terapêutico, ele é uma das ferramentas na melhora, mas de longe é a principal. Tá? As principais ferramentas são reforço muscular, né, fortalecimento adequado, a perda de peso, o tratamento das patologias e comorbidades associadas, o contexto biopsicossocial. Eu insisto muito nesse termo, né, que é a questão da saúde mental, do entendimento, do envolvimento do paciente. Então, isso é tratar dor, né? Na verdade, a dor crônica após a pandemia, ela aumentou muito. Eu ia perguntar exatamente isso agora. Qual que é a mudança do cenário? Quando você falou do biopsico social, depois da pandemia, porque assim, a clínica ela veio pandemia para cá, mas você já atendia anteriormente. Sim. Como que você enxerga isso? Existem alguns estudos, Bento, que mostram que após, né, o auge da pandemia, né, em 2020, 2021, houve um aumento de prevalência de dor crônica no planeta de quase 900%. Ô, louco. Ou seja, é um momento propício para tratar a dor, você entendeu? Agora é um nicho que está borbulhando, paciente não falta, você entendeu? E aí foi dentro desse contexto que os médicos das diversas especialidades começaram a olhar a área de atuação dor crônica com muito carinho. Essa aqui é a verdade. Só que, infelizmente, Bento, pouca gente resolveu de forma efetiva se especializar, né? Aprimorar o conhecimento de forma formal, né? Pouca gente foi procurar uma pós-graduação, né? Pouca gente foi estudar de verdade. A gente costuma dizer que teve muita gente que são os aventureiros dentro da área, né? Os caroneiros, os aventureiros, né? Que são os médicos que quiseram aproveitar esse momento, né? Justamente apenas pela monetização. E aí né? temos um problema. E aí isso não é sustentável, essa aqui é a verdade. Sim. Ele pode até fazer 1 bloqueio, 2 bloqueios, 3 bloqueios, pode até ganhar por conta disso, tá? Mas isso não se sustenta, porque o paciente não tem uma melhora, né, sustentável da dor dele, não tem um segmento do que deveria ter dentro dessa multipluralidade ou multidisciplinaridade, e o paciente não volta para você, você entendeu? E muito menos te indica.
Pô, Henrique, vocês falando isso, eu lembrei de uma frase que um amigo meu falou pra mim uma vez há muito tempo atrás, que nem você mencionou, Denis. Um dia eu falei o genial e marcou você é pra o cara você. das frases Poxa, marcantes. que bom. Ele falou pra mim uma vez, ele era meu gerente regional, Catel, um abraço. Catel, Catel, você Catel, conhece o grande Catel? Catel. E ele virou pra mim e ele falou: Meu, não vamos viver no automático. Perfeito. E eu sempre fiz essa analogia que eu falo: a única coisa automática boa é o câmbio do carro, meu, legal. O câmbio automático, meu, isso é legal. Por quê? Fazer só o bloqueio Uhum. é viver no automático. Exato, Agora, exato. quando vocês despertaram, montaram a clínica, montaram tudo isso daí, tem a cultura, né, de passar isso para todo o corpo, clínico, não clínico, administrativo, todo mundo, né? Vocês estão saindo do automático. E o Certo. paciente que sente que ele foi bem tratado, ele volta. É o que você falou. 8 em cada 10 pacientes da tua agenda serem o paciente, não ser o paciente novo, quer dizer que o cara quer continuar passando com vocês. Ou seja, Uhum. isso é a prática, é o sair do automático, é colocar o interesse genuíno na pessoa. Meu, que legal. E isso faz todo sentido, Bento, porque o Denis, como gestor, ele podia muito bem se acomodar na monetização gerada pelo procedimento. Estava indo super bem. Sim. Mas mesmo na época Não é que sustentável. estava indo bem, ele já batia nessa tecla. Não vamos entrar no automático. Vamos criar outras ferramentas que vão tornar a jornada do paciente favorável e, consequentemente, monetizante. E aí foi o brilhantismo da cabeça, tanto do Dr. Marco Paulo Terno como do senhor Denis Moço. E do Henrique, do Juliano. É o time. A gente é o que. Se eu posso deixar algum conselho para alguém que tá assistindo, respeite a opinião do time. Ouve o time. Ouve quem tá com você. Porque ficar atrás do computador, no É ar-condicionado, cômodo, né? ou dentro do centro cirúrgico, cada um tem sua zona de conforto. Uhum. Ouve quem não tá no seu ambiente. Que aí você vai conseguir gerar boas ideias, bons recursos. Por quê? Eu falo que no nosso meio é igual aquela emissora que fala em 20 minutos tudo muda. E é assim. O nosso meio é assim. Por quê? Quando você pensa em tratamento. Montanha-russa. Você pensa em tratamento da dor crônica, que é o nosso nicho de atuação, as operadoras ainda não se adequaram. E aí, trabalhar com particular ou trabalhar com fonte pagadora? Não sei. Depende. Então, assim, como que eu monetizo isso? Depende. Como que eu ganho dinheiro com isso? Em todo lugar tem um bom acordo. Com o Bradesco tem um bom acordo, com autogestão tem um bom acordo, Com tudo. com operadoras de saúde verticalizadas tem um bom acordo. Para tudo tem um bom acordo, na qual o fim é o paciente. Só que assim, existem acordos financeiros interessantes, na qual você precisa sentar e avaliar. Agora, as operadoras de maneira geral, as fontes pagadoras de maneira geral, ainda não entenderam que tratar a dor crônica ela é extremamente mais econômica do que o fim. O fim é uma cirurgia de grande porte. Então, assim, você tratar esse paciente de maneira conservadora e segmentada vale muito mais a pena. Eu entrego qualidade de vida e entrego previsibilidade financeira. Mas, e aí, a gente tá falando de uma pandemia que foi agora. Sim, E exato, aí recente. entrou, é o que o Henrique falou, entrou um monte de aventureiro querendo arrancar dinheiro da operadora, arrancar dinheiro de paciente em geral. Infelizmente, e aí eu não tô falando de médico, gestão, empresas, nada disso. Tô falando assim, de um monte mesmo, de um monte de gente em volta da área da saúde e como tem no nosso segmento de dor, também tem na gastro, na oncologia, na pediatria, todo mundo. E aí, infelizmente, você demoniza algo que é extremamente importante. Tratar o paciente que sofre com dor é de extrema importância. Sim. Agora, você só vai valorizar quando você estiver com dor. Quando for sua mãe, seu pai, irmã, filho, esposa, aí você vai valorizar. Agora, enquanto é o do vizinho, você não tá nem aí. Exato. Inclusive, até um fato interessante sobre isso que o Denis acabou de falar, talvez você nem saiba disso. No começo, quando eu comecei a atuar na dor crônica, eu fui ridicularizado pelos colegas. Foi, eu Por lembro quê? disso. Porque eu deixei de fazer, né, um ato cirúrgico, né? Eu abandonei, de forma geral, a cirurgia, a prótese. O Henrique chegou a ser o médico de cirurgião de joelho
que mais fez joelho em São Paulo ou no Brasil, né? Prótese, teve uma época que eu fui o cara que tinha maior volume de prótese de São Paulo. São Paulo. Nossa. E eu amo operar, é o meu core, amo operar, né? Amo sangue, carne, amo isso, né? Desde pequeno. Mas eu comecei a olhar com carinho para os procedimentos minimamente invasivos e na época, né? Como o ortopedista ele vive do procedimento cirúrgico, quando ele viu o colega, né? Deixando de usar o bisturi para usar, por exemplo, uma cânula de punção, aquilo, né? Pô, como é que é isso? Você fez ortopedia, se especializou em joelho para ficar, na época usavam o termo, né, de usar agulhas, né, tratar a dor com agulhas. Eu falei, meu amigo, eu não tô aqui, em primeiro lugar, eu não tô aqui para me defender, né? Na verdade, o resultado do meu paciente é a minha maior defesa, você entendeu? Sem dúvida alguma. Então, e dentro desse contexto, os pacientes eles foram melhorando, passou-se 5 anos, né, de desfecho clínico favorável, e agora aquele colega que ridicularizou, inclusive em ambiente de centro cirúrgico, hoje tenta fazer a mesma coisa. Hoje bate, né, manda um direct pro Henrique Bella e fala, Henricão, você não quer me ensinar como é que trata a dor? Eu falo com todo o prazer do mundo, mas em primeiro lugar entenda, eu tenho uma máxima que eu falo que não é o médico que escolhe a dor, é a dor que escolhe o médico. Então, antes de você pensar em fazer, né, ou manejar a dor crônica, muda a tua linha de pensamento, começa a entender que a ponta final é o teu paciente. E aí, dependendo de qual for a patologia, aí você passa a tratá-lo de maneira multidisciplinar. E aí, uma série de colegas começaram a arrumar para o mundo da dor crônica. E Henrique, desculpa, fala. Tem uma máxima, né? Só para concluir o que o Henrique falou. Tem uma máxima que o Marco soltou isso lá quando a gente estava montando a clínica e em geral. E isso virou meio que um lema dentro da Zero Dor, né? O melhor cirurgião é aquele que não opera. E aí você fala assim, porra, mas como assim? É isso. É porque faz tudo isso que o Henrique falou. Eu fiz algo minimamente, coloquei ele na reabilitação, tratei da cabeça, tratei do corpo, tratei. E ele não vai precisar fazer uma cirurgia, não vai precisar colocar uma prótese, não vai fazer nada disso. Então, o melhor cirurgião dentro da Zero Dor é aquele que não opera. Porque até se você for olhar, né, a casuística, né, 98% dos pacientes, né, isso no planeta, eles exigem o tratamento conservador e apenas 2% tem indicação cirúrgica. Então, nossa, se você for pensar em termos de empreendedorismo, mais vale eu criar um ambiente que vai explorar os 98% conservador do que aqueles 2% cirúrgico. E o pessoal não consegue entender isso. E o drive hoje está diferente. O drive hoje, de cada 10 pacientes, e aí sim, não sei se é uma pergunta relevante, financeiramente é mais interessante você operar mais. No drive tradicional aí fora. Sim. No drive tradicional é você operar mais. Agora, quando você... E aí hoje a gente tem um número que chega, dependendo do ambiente, varia de 30% a 50% de pacientes. Então, a cada 10 pacientes, 5 operam. Ou 3 operam. Vai depender do ambiente e do tipo de especialidade. Sim. Agora, hoje na clínica, a gente não chega a 1%. Cada 10 pacientes, 0,5 operam. Então, porque a gente entendeu que eu consigo monetizar, consigo angariar recurso e fazer a clínica ser algo sustentável, que gera dinheiro para todo mundo, para o fisioterapeuta, para o médico, para a clínica, para a empresa, sem operar. E aí esse é o drive. Por isso que a gente tem um drive lá dentro, é o seguinte: o melhor cirurgião é aquele que não opera. Eu vou tratar o bento, não o joelho, não o quadril, não o ombro. Isso tudo faz parte do tratamento. Nossa, sensacional, tem estudo gente. que mostra que 87% dos casos bem manejados de forma conservadora deixam de ir para a faca, ou seja, deixam de ir para a cirurgia. As operadoras estão adorando isso, né? Claro. Por quê? Porque você tira 87% dos pacientes que antes tinham um pré-operatório solicitado para aquele paciente fazer uma cirurgia,
não faz mais. Então, é aquilo que o Denis falou, né? A gente tem que ser amigo da operadora. E quando a operadora percebe isso, cria-se, né, um jogo favorável para os dois lados, para as Sim. duas pontas. Isso é ótimo. Sim. Henricão, você comentou lá atrás que o Denis veio plantar essa sementinha, essa ideia da questão da dor crônica, e aí você foi na Santa Casa se especializar, aí passado um tempo, é natural, né? Todo prego que se destaca, o martelo vai tentar agir sobre ele para ele afundar novamente, né? Como que foi para você tomar essa decisão de, meu, quer saber, eu vou estudar isso aqui. Boa. Eu vou ser o cara. Porque você já era o número 1 de São Paulo. E aí você quase que, vamos dizer, você vai na contramão do que você estava fazendo, porque você se abriu a conhecer algo novo. E hoje, a Zero Dor, a ZD, já vamos chamar de ZD, ela é uma realidade, né? Como é que foi Boa. essa tomada de decisão? Na verdade, Bento, eu sempre... uma das características do Bela sempre foi de ser disruptivo, né? Eu nunca... Desde moleque isso, tá? Eu nunca me dei por satisfeito, né? Com coisas de senso comum. Isso é uma característica minha de moleque, né? Tanto é que eu fui o primeiro médico da família, né? Uma família... onde basicamente 50% era marceneiro enfim, então eu sempre gostei eu sempre fui muito ousado, né? E quando, como eu falei, né, eu estava tratando os pacientes de um serviço grande de São Paulo, né, que era um serviço onde basicamente 95% da população era idosa, né? E aquele serviço, eu percebia que eu ia para fazer um teatro, com todo respeito, né? Porque o tratamento não era suficiente para trazer qualidade de vida para os meus pacientes. E ali eu percebi que eu precisava fazer algo a mais. Eu não estava satisfeito com aquele resultado, não só em termos de desfecho clínico, mas também em termos de monetização. Eu não estava satisfeito com modéstia à parte, com a formação que eu tinha de uma escola paulista de medicina e ganhando o que eu ganhava. Eu sempre achei que o médico ele tinha que ser muito melhor valorizado, né? É ultrajante hoje o que algumas operadoras pagam por determinados procedimentos cirúrgicos, Sim. né? E aquilo sempre me incomodou muito, né? Chega a ser piada, né? E dentro daquele conceito, daquele contexto, eu falei, deixa eu entender como eu posso me diferenciar ainda mais. Por mais que eu tivesse uma subespecialidade em cirurgia de joelho, mas existiam muitos cirurgiões de joelho em São Paulo, né? Então eu precisava de algo a mais, né? Então foi quando aí a gente bateu esse papo, tomou esse cafezinho e... É engraçado porque na época eu estava inserido num ambulatório onde 80% da minha renda vinha daquele ambulatório. Então eu estava super confortável, como você falou, estava no automático. E acontece que aquele ambulatório, eu sempre tive um carisma muito grande com o meu paciente, então a minha agenda rapidamente ela lotou, né? Ela encheu muito, em detrimento da agenda do médico mais velho que tinha naquele ambulatório. E aquilo mexeu com os brios do médico, era um senhor, né? Naturalmente. Eles conhecem, não vou citar nomes. E ele falou para a gestora da clínica, tira esse moleque daqui, porque ele está esvaziando a minha agenda. Não é? Porque o paciente dele que passava com você não voltava com ele, queria ficar com você. Na verdade, o paciente dele passou a passar comigo. E aí, a agenda dele começou a esvaziar. A agenda dele começou a esvaziar. E aí, a gestora da clínica, né, falou, Henrique, eu vou precisar te tirar daqui e tudo mais. E por que eu tô falando isso? Porque foi a males que vem para bem. Sim. Foi graças a isso, eu trabalhava nessa clínica às segundas e às quintas-feiras. E eram justamente os dias da pós-graduação de dor da Santa Casa, às segundas e às quintas-feiras. Se não fosse essa atitude de me tirarem do meu conforto, da minha zona de conforto, eu não teria ido para Santa Casa. Caramba, olha. A gente tem que deixar Deus trabalhar. Exato. Deixa Deus trabalhar, que ele não erra. Ali, sem dúvida, teve participação de Deus, sabe? Porque eu estava construindo um legado, quer queira, quer não, e aí eu fui ceifado desse legado. Tá tudo bem. E quando a gente pensa de forma positiva, nada te derruba. Você entendeu? Vambora. Vamos fazer do limão
limonada, Sim, entendeu? sim. E aí foi quando eu ingressei na Santa Casa, diante dessa oportunidade, Caramba, olha isso. fiz dor crônica, me especializei, e aí virou o que virou. Sensacional. E Denão, você, 20 anos ou mais de indústria farmacêutica, provavelmente, é isso? Você sempre trabalhou com. Bigode branco, hein? É, ó, o bigode aí, ó. Respeita o bigode, hein? Denão, você sempre trabalhou com. Visitando os médicos, sempre foi com a linha de ortopedia? Você trabalhou com outras linhas? A Não, maioria do tempo foi trabalhei. ortopedia? Como é que foi a tua Não, história? 90% foi na dor de maneira Tá. geral, né? Uhum, E trabalhei com outras especialidades, sim, mas muito pouco. Muito uhum. pouco. Eu entrei na indústria farmacêutica na época, e aí eu vou falar algumas marcas que não tem nenhum problema, nem tem mais no mercado. Na Merck Sharp com o Vioxx. Vioxx. Então, lá atrás, em Vioxx. 99, Coxides, guerra dos 2000, exato. coxides. Então, assim, eu já entrei na ortopedia. Então, pra mim, a ortopedia sempre foi minha casa. Uhum. Meus melhores amigos eram ortopedistas. O Henrique faz parte desse hall de melhores amigos. Então, assim, a maior dor dos meus melhores amigos era ganhar dinheiro. Eu vi eles dando plantão de sábado, domingo, feriado, operando e não ganhando O dinheiro. Denão me levava lanchinho no plantão, Levava. de manhã. É isso aí. Então, assim, aí sabe quando você vê na maior dor dos seus amigos era ganhar dinheiro, porque trabalhar, eles trabalhavam muito, Uhum. e muito subutilizado e mal pagos. E uma coisa que a indústria farmacêutica, ela é campeã nisso, de nos ensinar gestão. Então, onde colocar recurso, onde fazer melhor investimento, como desenvolver pessoas. E cara, são 20 anos de indústria. Então, e aí a gente tem aquele drive, a gente tem que entender o seguinte. Quando você está fazendo todos esses cursos da indústria, você tem aquele momento de emoção, que é muito legal. E a gente faz muito curso de emoção, Sim. e a gente sai emocionado que aprendi conteúdo, tal. Você sai cheio de conteúdo. E você tem duas opções. Ou você coloca isso em prática, é racional, ou foi só mais um curso. Foi uma onda que passou, Foi alguns só mais surtam, um curso. outros Você tem a ficam. opção de viver aquilo por 2 semanas, ou aplicar aquilo de maneira racional na sua vida. E aí, a melhor forma que eu fiz foi comecei a aplicar de maneira racional na vida dos meus amigos. Então, amigos tinham clínica, comecei a ver números deles, comecei a ajudar eles, onde colocar via reembolso, onde cobrar particular, onde fazer um bom acordo com a operadora, comecei a ajudar eles dessa forma. E aí depois, coloquei isso na minha clínica. Aí, quando comecei a entender que para mim isso não cabia mais, estar nesse... E aí, de novo, né, até comentei com o Bento em outro momento, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente entra numa vibe dessa galera de internet que todo mundo tem que abrir empresa, todo mundo tem... Cuidado, abrir empresa dá trabalho, é risco. Uhum. Você vai mexer com valores pesados. Hoje nós temos quase 150 pessoas que estão debaixo da gente. Então, 150 famílias Tem responsabilidade. depende de uma Sim. decisão ou outra nossa. Então, assim, não é, de novo, não é desmerecendo ou favorecendo essa decisão. Não é pra qualquer um. Mas não é para todo mundo. E tá tudo bem, vai ter gente que vai ter carreiras executivas Sim, claro. e ser um excelente representante, um excelente executivo. E tá tudo certo. Fica aí e vai ser feliz. Porque quando você abre uma empresa, você tem famílias debaixo de você. E não que você não tenha como um executivo também, você tem Sim, tomadas de claro. decisão. Só que assim, no final, lá no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, é a gente que assina. Exatamente. É aí Não que o bicho é, pega, não é né? a multinacional, não é a empresa. No final, quando a conta entra no negativo, e aí você olha na conta, não tem dinheiro, e você tem uma folha de pagamento de 300 mil reais, e da onde eu vou tirar esse dinheiro? Exato. Então, assim, não é pra todo mundo. E aí, por que que eu tô falando isso? Emocionalmente, aí você começa a entrar em desespero, começa a dar taquicardia. Eu vejo isso porque a gente tem sócios, assim, Sim. que não entendem essa complexidade. E para esses sócios, a gente já aconselhou, volte para o mercado. Porque essa montanha-russa não é pra você. E tá tudo bem, sem nenhum demérito. Sim. E quando eu tomei essa decisão de vir, eu já sabia que ia ser essa loucura. Eu já entendi por quê. Eu já estava em paralelo ajudando esses meus amigos. E eu já entendia que assim, ó, não vai ser fácil. Mas só que vale a pena.
Quando você reúne todo o time, reúne todo mundo, você vê o sorriso da recepcionista, você vê o sorriso do fisioterapeuta, do médico, do parceiro que é um investidor, do parceiro que é... Cara, isso é sensacional, isso me dá prazer. E o desafio de você sair da zona de conforto, isso é fascinante, sabe? Isso é um prazer, é orgânico, né? Então, como você bem falou, né? É sair do automático, né? E a gente precisa, né? E Cada tem que vez sair, mais. e tem que sair com cuidado, viu, Bento? Sim. Nós saímos com cuidado. Então, Verdade, assim, verdade. a gente só ligou. A gente tem uma teoria no mercado que todo mundo fala: saia do CLT, sai. Calma, Calma, calma. calma. A gente só saiu, a gente já tava montando nosso plano B. A gente já tava montando nosso plano B devagar, trabalhando. Então a gente foi sem afetar. Cara, eu saí da empresa que eu estava entregando o melhor resultado do Brasil. Verdade, eu lembro, olha. Eu saí da. Isso é muito bom porque você sai de cabeça erguida, né? Cara, eu saí da empresa que eu tava entregando resultado. Em momento Eu lembro algum disso. eu feri a empresa que eu trabalhava. Em momento algum eu deixei de entregar. Cara, eu continuei entregando. O Henrique, onde ele trabalhava, ele em momento algum deixou de dar plantão, deixou de entregar. Quando nós, de maneira disruptiva, falamos, ó, tá na hora de sair. Nós deixamos O algo a CLT, desejar de onde a gente saiu. Não. Só que esse é o meu conselho. Para mim, quando eu percebi que para mim aquele ambiente não era o que eu queria mais. Eu queria mais para mim. Eu fui plantando e desenvolvendo isso. E se não tivesse dado certo, eu ia continuar lá na indústria e feliz, e tá tudo bem. Mas só que a gente foi desenvolvendo isso no paralelo, sem deixar de entregar, sem deixar a minha entrega. E aí, em algum momento, a gente falou assim: chega, não dá mais pra gente. Aí a gente ligou o drive de tocar a nossa vida e cuidar de gente da forma que a gente acreditava. Porque o Henrique não conseguia cuidar de gente como ele acreditava, onde ele estava, e eu não conseguia entregar da forma que eu gostaria. Então, quando a gente conseguiu fazer com que isso criasse um link, criasse um match, aí a gente saiu. Mas isso foi devagar. Não foi da noite pro dia. Eu deixei de ter uma carreira como funcionário público. Eu era funcionário público em São Mateus, no Hospital Geral de São Mateus. Pedi a minha desoneração e toquei o projeto. Eu falei, eu posso acreditar em você? Vamos. Daí saí. E é o que vocês falaram, ó, 5 anos depois aqui estamos conversando Isso. dessa E história. não significa que amanhã a gente não pode fechar e voltar. Gente, esse mundo é uma loucura. Empreender, gente, empreender é uma insanidade. É uma insanidade que não é pra todo mundo. Não. Por isso que é o seguinte: o que eu tô hoje não significa que eu tô amanhã. Mas só que é um aprendizado louco, insano, que vale a pena. Vale a pena. Se porventura um dia nós voltarmos pro mundo corporativo e eu volto com uma outra cabeça, com outro sem drive, dúvida, lógico. Perfeito. Outra visão, né? É diferente. E, gente, mudando um pouco de assunto agora, B-Talk Podcast, o Thiago falou, é B-Talk, não é B-Talk, é B-Talk. Em inglês, B-Talk Podcast. Respeita a língua, né? Gente, eu quero ouvir agora, a gente falou muito dos empreendedores, de todas as oportunidades, dos riscos, dos sonhos, e hoje uma feliz realidade. Mas eu quero saber de vocês dois um lado B, alguma coisa que não é todo mundo que sabe, que vocês gostam de fazer, ou que vocês faziam, ou que vocês pretendem fazer, uma coisa da gente como a gente. Perfeito. Bom, o Henrique Bella, né? Não o doutor Henrique Bella. Eu sou apaixonado por esporte, né? Então, hoje o esporte passa a ser uma válvula de escape, né? Hoje, e em especial a academia, né? Sempre gostei muito. E, inclusive, o envolvimento com a ortopedia também tem relação com... Porque a academia tem muita da biomecânica, né? Então, Sim. parte do conceito que eu passo para o meu paciente no consultório envolve o conhecimento da biomecânica. Mas eu sou apaixonado por academia, né? E a academia hoje me faz trabalhar não só músculo, mas em especial
especial cérebro, né? Em especial autocontrole, né? Hoje eu vou para academia e o que eu ouço no meu fone não é mais música, e sim estoicismo, Maquiavel e uma série de outros pensadores aí que fazem eu crescer muito como pessoa e profissional, né? Então eu adoro, eu sou fascinado em academia, né? É o meu momento ali. Uh, Gostava muito de tênis, mas infelizmente hoje a rotina corrida já não deixa mais o tênis fazer parte da minha vida, né? Basicamente, esses são os meus hobbies. Amo viajar, né? Adoraria até viajar mais do que eu viajo, mas se eu fizer isso, meus sócios me matam, Isso. né? Você viu que isso foi bem empático, hein? Até empinou o peito para falar. Mas eu gosto muito de viajar, é uma coisa que eu não abro mão, e não é só pelo lazer, pelo prazer da viagem, mas a viagem me torna muito mais produtivo na volta e me torna e faz com que eu cresça, né? E aprenda e enriqueça os meus conhecimentos. Então, isso é uma condição inegociável. O Henrique sempre tira férias no meio do ano para fazer uma viagem e ao final do ano também. E isso me faz muito bem. E mesmo de lá eu não consigo parar, em especial na viagem no meio do ano. O empreendedor não pode parar normal, não vai ter, né? 24 horas. 24 horas, O único momento que a gente para, que dá para fazer isso, é o final do ano, no recesso de Natal, Ano Novo, então aí a gente consegue aproveitar mais. Mas a viagem no meio do ano não para. Então, é engraçado, né? Eu acho, até uma crítica que eu faço, né? Com todo respeito aos colegas empreendedores, ou que se dizem empreendedores, que colocam na foto do WhatsApp: estou de férias. Meu amigo, você não vai estar de férias. Só se você for CLT, aí você está de férias real. Se você é empreendedor, esquece, não existe essa fotografia estou de férias, porque a qualquer momento que alguém precisar, alguém da equipe precisar, estou aqui. Ele aqui acabou de voltar de uma viagem bacana que ele fez com a esposa, levou o computador dele. Por mais que eu fale, dá uma descansada, dá uma recuperada, mas ele não consegue. Então, isso é a característica do empreendedor, e é o que a gente falou. Por isso que empreender não é para qualquer um, tá? Não desmerecendo ninguém, mas é isso. Tem que ter a veia empreendedora, ela corre, o sangue empreendedor corre em poucas veias, na verdade. Se você não tiver a fim de ficar debaixo do guarda-sol, com o computador do lado, não abre uma Deixa empresa. pra lá, Não abre uma empresa. E você, o lado B, Denise? Cara, eu gosto de fazer muita coisa, velho. Eu gosto de pegar a estrada com a Fernanda e a gente, do nada, sábado à tarde, vamos tomar um sorvete em Guararema, vamos para Campos do Jordão. E quando a gente volta? Hoje. A gente vai e volta. A gente adora fazer isso, mas o que eu gosto mesmo de fazer, o que me dá prazer é fazer churrasco, irmão. Se você pegar meu Instagram, ele vai ter um monte de gente fazendo churrasco. Se você pegar lá aquele buscar do Instagram agora, você pegar agora, Aparece um monte vai de ter um gente. monte de gente fazendo O carne, algoritmo mostra isso, churrasco. né? Aí você vai falar assim, porra, você é um baita culinarista. Não, eu não sei nem Gosto de fritar um churrasco. ovo direito, mas eu gosto de fazer churrasco. E, em especial com a família, reunir todos meus sobrinhos, meus pais, e jogar bolinha pro Elvis, pros cachorros, e ficar fazendo churrasco. O que eu gosto de fazer? Churrasco. Se eu vou pra Atibaia, na casa do meu irmão, a churrasqueira, eles já sabem, é minha. Se eu vou pra casa do meu pai, eles já sabem, a churrasqueira é minha. Quem leva a carne? Eu, porque eu vou comprar carne, então eu adoro fazer churrasco. Muito bem, muito bem. Bom Gente, saber, viu? Bom estamos nos aproximando do final do episódio e para fechar, eu quero ouvir de vocês dois. Henrique, uma dica que você daria para o Henrique que se formou na faculdade há anos atrás. Denis, a mesma coisa para você. Uma dica que você daria para o Denis formado na faculdade há anos atrás. Boa. Bom, Bento, hoje a gente passa por uma mudança de mercado na área da saúde muito grande, né? Basicamente, eu sou formado há quase 2 décadas, né? Me formei em 2007, eu estou com 18 anos de profissão, né? E obviamente que naquela época o romantismo da profissão falava muito mais alto, né? Fiz o que eu gosto, né? Por opção, por escolha. Mas hoje eu, diante da mudança de mercado da área da saúde, né? Eu falo que
um conselho que eu daria ao recém-formado é que sim, siga o que gosta, obviamente, mas tenta dentro desse gostar adequar à nova realidade de mercado, né? As especialidades que podem trazer maior retorno financeiro, né? Enfim, parece paradoxal isso, mas no fundo não é, tá? Por quê? Eu falo isso porque eu vejo muitos colegas hoje pivotando, deixando de fazer o que faziam e fazendo novas especialidades, porque no meio do caminho percebeu que aquilo não dava mais dinheiro. Então, a minha dica é essa: olha sim para o que você gosta, mas veja se isso tem adequação com a realidade financeira favorável, né? Então, eu acho que tem sim que olhar para o mercado, não tem jeito, cada Muito vez bem. mais, sabe? Não, tá certo, tem que ser racional Sem também, dúvida, lógico, sem exato, dúvida. E você, Denão? Cara, pensando em Que conselho você daria recém-formado, para você recém-formado? eu pensaria menos na minha trajetória profissional e faria mais network de maneira intencional. Porque a gente pensa muito no meu desenvolvimento. Eu quero ser promovido a sênior, a gerente em geral. E você faz pouco network para ajudar alguém. E eu vou te falar que você vai crescer dessa forma. Quando você aprende a ouvir mais. E é o que a gente comentou no começo. Pluralidade de opiniões, de ideias, gente diferente, de realidade financeira diferente, de maneira acadêmica diferente, de outras áreas. E você ser intencional. Eu vou ajudar o Bento sem esperar algo em troca. É só ser intencional. Eu vou fazer um network intencional. Sabe qual vai ser a consequência disso? Você vai chegar no topo mais rápido. Porque você vai ter um exército te ajudando. Mais gente te Você vai ter um sustentando. exército de pessoas te sustentando de maneira intencional. Todo mundo te ajudando sem querer ganhar algo em troca. Ninguém vai querer algo em troca. Vou ajudar o Bento porque vou ganhar. Vou ajudar Não. Eu seria mais, e com meus 20 e poucos anos, eu faria mais network de maneira intencional, ajudando as pessoas por ajudar as pessoas, ouvir pessoas. Eu fiz publicidade e propaganda, eu queria ouvir mais médico, eu queria ouvir mais enfermeira, eu queria ouvir mais o jornalista, eu queria ouvir mais o veterinário, eu queria ouvir mais o paciente. Não, eu queria ouvir mais profissionais diferentes, eu queria ver mais o motorista, a faxineira, o bedel da faculdade, o professor, ouvir mais essas pessoas e ajudá-los de maneira intencional. Eu vou te ajudar porque eu quero te ajudar. Mas o que você ganha em troca? Nada. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. E lá na frente você vai lembrar de mim. E eu ouviria mais. E seria mais intencional. Muito bem, muito bem. Gente, sensacional para fechar agora. Assim como nos tempos de escola, que no final do ano a gente levava uma camiseta para os amigos assinarem, É verdade. eu quero, por gentileza, uma assinatura de vocês. Ó, só vamos lembrar, na época da escola, o pessoal fazia alguns desenhos de maneira pejorativa. Não vamos Eu fazer ia isso. fazer, que bom que você falou. Vou evitar aqui. Por favor. Pô, que privilégio, então. Obrigado aí pela oportunidade. Aí sim, hein? Gostei demais disso aí. Fazia tempo. Então, No exatamente, para a colégio, gente né? lembrar No de falar, colégio. pô, quando a gente era mais novo, a gente Sim, fazia muita sim. coisa, tinha coisa que é legal, é para lembrar Não mesmo pode dessa deixar época. de fazer as coisas que davam prazer, com certeza. A ideia é lembrar dessa época mesmo. Você vai fazer o coraçãozinho? Ah, hoje não. Pronto. Gente, sem palavras para agradecer esse bate-papo. Faltou muita coisa para a gente conversar, mas a gente vai gravar outro episódio sem Dúvida, problemas. faço questão. Obrigado de verdade, Henrique e doutor Henrique, como você colocou também, né? Tanto a pessoa quanto o médico. Denis, muito obrigado amigo. pela tua presença. Obrigado Prazer. por dividir aí um pouco da história da vida de vocês. Foi sensacional. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela tua presença. Espero que você possa ter curtido e se divertido também. E até o próximo episódio do Bitalk Podcast. Valeu! Valeu, Bentão.